Hello, everyone. I am teacher Ana. Hello, students. I'm teacher Mari. E nós estamos aqui com vocês mais uma vez para continuar o que a gente vem estudando. Hoje nós vamos ter uma aula super divertida com várias atividades e a gente espera que vocês gostem. Let's go? Let's start? Yay! Okay, guys. So tell me, do you remember what we studied last class? Quem é que lembra o que a gente estudou na aula passada? Me contem. A gente começou a estudar reported speech. Mas, teacher, o que é reported speech mesmo? É quando a gente quer falar alguma coisa que alguém falou, fazer uma fofoquinha ali, passar uma notícia para frente. Então, lembram desse exemplo aqui? Que a personagem aqui, de cabelo vermelho, ela fala, I like Peter. E a outra já foi lá e já foi contar a fofoca para o outro. She said she liked you. Lembrem que a gente usa essa estrutura para contar alguma coisa que a gente escutou, para passar para frente alguma coisa que a gente ouviu, que a gente leu. Então, aqui, ó, ela falou, I like Peter, I like. Então, é no presente, like, I like. Uma coisa que está acontecendo no momento, presente. E a informação que a outra personagem ali, de cabelo amarelo, passou, she said she liked you. Aqui, o verbo liked, ele já está no passado. Então, ela está falando ali, ela falou, né? Ela falou que ela gostava de você. Uma coisa, então, no passado. O verbo aqui, liked, está no passado. Pode passar, teacher Mari. Obrigada. Olha só, agora a gente vai ver uma reported speech que é um pouquinho diferente dessa que a gente viu na aula passada e que acabamos de revisar agora. A gente vai ver como que é que a gente fala, como que a gente passa essa notícia para frente, o que a gente escutou, quando a pessoa já falou no passado. Por exemplo, I fell down the stairs. I fell. Já está no passado. Então, eu caí da escada. Ele está contando uma coisa que aconteceu no passado. Então, aqui, ó, I fell, tá? No passado. E depois, a pessoa que está ali escutando ele quer passar essa notícia adiante. E como que ela vai falar isso? Como que ele vai reportar uma coisa que ele escutou que o outro já falou no passado? Então, olha só como vai ficar. He said that he had fallen down the stairs. Olha só, aqui já tem uma estrutura diferente. O comecinho ali, he said, fica igual da outra, mas ao invés dele usar o passado simples, ele usou o past perfect, que é uma outra estrutura. Olha só, he had fallen. É uma estrutura diferente. Aqui não é mais o simple past, mas sim o past perfect. Ok? Então é assim que a gente passa, que a gente faz a reported speech, quando a fala da pessoa já está no passado. Certo? Ok, let's continue. Aqui nós temos mais alguns exemplos, olha só. Temos um exemplo aqui na primeira coluna da coisa que a pessoa falou. Então, olha lá. She wore a coat. Para a gente passar isso para o reported speech, vai ficar she said she had worn a coat. Mais uma vez, o verbo ali no reported speech está no past perfect. Não está mais no simple past como nos exercícios da aula passada, mas sim no past perfect. Mais um exemplo. She loved cats. She loved, olha só, passado. She loved cats. No reported speech vai ficar she said she had loved cats. Mais uma vez, a estrutura do past perfect. Depois, he ate too much pizza yesterday. He ate. Ali o passado do verbo to eat. Ate. He ate too much pizza yesterday. No reported speech ficará she said he had eaten too much pizza yesterday. Olha só, vocês percebem que o had aparece ali em todas as sentenças da coluna do reported speech? Teacher Mari, conta mais um pouquinho disso pra gente. Por que
essa construção no past perfect é dessa forma? So, guys, vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é esse past perfect? O que é esse had? Que eu nunca vi isso antes. Realmente, vocês não viram isso antes, mas não se preocupem que nós vamos relembrar com vocês. Porque nós vamos, na verdade, relembrar não, nós vamos apresentar para vocês e depois, mais para frente, vocês vão ver com mais calma, ok? Ó, então, nós já vimos até então o simple present, que a teacher Ana relembrou com vocês lá na primeira aula, e o simple past. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, voltem lá na primeira aula para dar uma revisada, ok? Agora nós veremos, então, o past perfect. O que é o past perfect? Ele é uma ação no passado, ok? É um past, mas é quando nós temos duas ações no passado. Então, presta atenção, vou dar um exemplo em português, ok? Imagina a seguinte situação. Quando eu acordei, minha mãe já tinha feito o café da manhã. Então, aqui nós temos duas ações. A primeira ação anunciada é quando eu acordei. A segunda ação anunciada, minha mãe já tinha feito o café da manhã. Se a gente parar para analisar, qual que é a primeira ação que aconteceu? Na linha do tempo, a primeira situação é minha mãe fazer o café da manhã. Minha mãe já tinha feito o café da manhã. Então, primeiro minha mãe fez o café da manhã e depois eu acordei. Ok? Ó, quando eu acordei, minha mãe já tinha feito o café da manhã. Então, nós temos duas ações no passado e a primeira ação, ela está totalmente acabada. Ela está perfect, porque já aconteceu uma segunda ação no passado após essa primeira ação, que foi o quê? Eu acordei. Então, isso que é o past perfect, quando nós temos duas ações no passado, ok? O past perfect. E aí, como que funciona, então, em questão de estrutura? Como que é a estrutura do past perfect? Nós temos, então, em affirmative sentences, the first thing we have is the subject. Então, a primeira coisa é o sujeito, é a pessoa, né? Depois, nós temos que usar em todas as situações, nós vamos usar o had. O had ele é o nosso auxiliar, que faz parte desse tempo verbal. Então, nós temos que usar ele em todas as frases, ok? E aí, depois vem o main verb, que é o verbo principal, que no caso é na terceira coluna dos verbos, ok? Então, aqui nós temos um pequeno exemplo de uma tabela de verbos. Na tabela de verbo, a primeira coisa que vocês têm, que nós temos, é first column. E aí o verbo ele vem na forma infinitiva. Go, eat, see, play, and all the verbs, ok? Depois, na second column, nós temos o verbo, então, na forma dele do simple past, que a teacher já mostrou para vocês lá na primeira aula, ok? Então, por exemplo, com o verbo go, a forma dele do simple past, que é na segunda coluna, é went. Então, I go present. I went past. Simple past, ok? E aí nós temos, então, a third column, a terceira coluna do verbo, que é, então, a forma que nós falamos do past participle, que é o gone, ok? Gone. Repeat, gone. Ok? Nós vamos usar, então, essa forma aqui quando nós vamos fazer uma frase no past perfect. Não vai ser nem da primeira nem da segunda, vai ser da terceira. Então, seguindo a ordem, primeiro nós temos o sujeito. Vou usar como exemplo I. So, I had gone. Ok? Lembrando que o had nós sempre usamos. Ok? Isso na frase afirmativa, na affirmative sentence, ok? Now, in the negative sentences, we have to add not, ok? Então, para negar, nós adicionamos o not. Segue a mesma estrutura, mas adicionamos o not. Então, aqui, subject, I had not, e o main verb, gone. I had not gone, ok? Certo? Temos alguns exemplos aqui, então, como que fica o verbo no past perfect. Ó, no infinitive, nós temos to be. No past perfect, had been. Ok? No infinitivo, nós temos to have. I have, you have. No past perfect, had. So, for example, when I woke up, então, o passado do wake é woke. When I woke up, my mom
had made breakfast. Essa foi a frase que eu tinha falado lá no comecinho do exemplo. When I woke up, my mom had made breakfast. Então, quando eu acordei, minha mãe já tinha feito o café da manhã, ok? Por isso que aqui nós temos, então, o had nas three sentences que nós trouxemos como exemplo. Então, nós temos o had porque ele é o nosso auxiliar. Ele vai aparecer, é essencial. Nós temos que usá-lo em todas as frases que estivermos no past perfect. E aí, depois, nós temos, então, o verb na third column, ok? Aqui, no caso, worn é a terceira coluna do were. Loved é a terceira coluna do loved. E o eaten é a terceira coluna do ate, que é do eat, ok? E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que o loved, ele não mudou? Porque, ó, o were, ele mudou para worn. O loved, ele continuou loved. E o ate, ele mudou para eaten. Então, o que acontece com o verb love? Por que ele não mudou? Aí é onde nós vamos, então, para o irregular and regular verbs, ok? Vocês já sabem, nós vimos lá no Simple Past, que no inglês nós dividimos os verbs entre regular verbs e irregular verbs. O que são os irregular verbs? A teacher Ana também já explicou. Irregular verbs são verbos que nós adicionamos ed. We add ed to its main form, to its infinitive form, okay? And then it turns into past. The regular verbs, right, teacher? Yes, regular verbs, ok? The regular verbs. Então, por exemplo, o verbo clean é um regular verb, ok? Nós adicionamos ed na forma dele e aí ele vem para o passado, para o simple past, ok? Então, se eu falo I clean, it's present. Se eu falo I cleaned, é simple past. E aí, quando eu vou passar para a terceira coluna, ele continua cleaned. Ele não muda, igual aos outros verbs, ok? Porque ele é regular. Então, quando eu vou usar ele na forma do past perfect, eu vou usar ele com o cleaned. Não precisa se preocupar, porque ele não muda. Então, eu falo, she said that she had cleaned the house, ok? Diferente dos irregular verbs, ok? Porque os irregular verbs, eles mudam de acordo com a terceira coluna. Então, nós também já vimos isso, a teacher Ana já reviu com vocês que o irregular verbs são os verbos que não entram nessa regra de adicionar o ed, ok? Eles mudam totalmente a forma quando eles vão para a forma do simple past. Então, eles já mudam a forma quando vão para o simple past. Quando eles vão para a forma do past participle, que é a forma do particípio, que é a forma que nós usamos aqui no past perfect, eles mudam a forma novamente, ok? Em alguns casos continuam o mesmo, alguns casos mudam, então nós temos que sempre olhar na tabelinha para saber qual que é a forma do verb no past perfect, ok? Aqui nós temos um exemplozinho para vocês. Vou usar aqui o exemplo do verbo become, ok? Become está então no infinitivo, ok? Quando nós mudamos para o simple past, fica became. Então, I become present. I became past, simple past, ok? Quando eu vou usar no past perfect, eu adiciono então had, I had, e aí olha que curioso o verbo become. Ele volta para a forma lá do simple present. I had become, ok? Certo? É uma curiosidade desse verbo. Mas vamos pegarmos o begin. Vamos pegar o begin como exemplo, ok? I begin. Begin, começar, ok? I begin. I began, simple past. I had begun. I had begun, past perfect. Ok? Alright? Muito bem. Now we have some examples. Pay attention to these examples. She said that she had cleaned the house, ok? Então, aqui nós temos two sentences in the past, ok? Qual que foi a primeira? A primeira foi o clean the house. Então, por isso que essa primeira frase, ela fica no past, essa primeira ação, ela fica no past perfect, ok? She said that she had cleaned the house.
Para ela falar que ela limpou a casa, primeiro ela tem que limpar, certo? Então, she said that she had cleaned the house. Então, aqui nós temos o had, nós temos o verb na terceira coluna, e aí, como clean, ele é um verbo regular, nós só adicionamos ed, ok? In the second example, nós temos, you said that you had forgotten the homework. Ok? You said that you had forgotten the homework. Então, aqui nós temos a mesma situação. Primeira, you said. A segunda, you had forgotten the homework, que está no past perfect, ok? E aí, nesse caso, essas duas frases também são reported speech. Porque eu posso falar aqui na primeira, né? A girl pode virar e falar assim, I cleaned the house. E aí, vamos supor que essa girl era minha sister. My sister, she told me, I cleaned the house. Then I look at my mom, falo para minha mãe. She said that she had cleaned the house. Ok? Right? Mesma coisa aqui. Aqui no caso, da school, quando nós estamos em uma school. Ok? You said that you had forgotten the homework. Então, alguém disse, I forgot the homework. Ok? Alguém disse, I forgot the homework. Maybe this boy, in this case, the boy said, I forgot the homework. Eu falo, you said that you had forgotten the homework. So, both of them reported speech. Ok? All right. So, guys, here we have more examples. Olha só, eu acho que todo mundo pode ser que já tenha visto algum exemplo desse aqui, quando tá a fim de querer assistir um filme, vai lá, procura saber um pouquinho. Olha só, aqui a gente tem um exemplo de move opinions on internet. Então, ali a pessoinha tá dando a opinião dele. I liked the movie very much. I liked the movie. Então, para a gente dizer o que foi que ele disse, para a gente falar qual foi a opinião que ele expressou, it would be, he said he had liked the movie. Had liked. No past perfect, que a teacher Mari acabou de explicar para vocês. Right? Let's see the next one. I expected a better movie. Olha só, ela deu uma estrelinha só, only one star. So she says, I expected a better movie in the past. E, para falar o que ela disse, ficaria, she said that she had expected a better movie. Past simple, past perfect. Right? And now, olha só, ele deu só 3 estrelinhas aqui para o movie que ele está dando a opinião dele sobre. Como que vocês acham que poderia ficar? O que será que ele poderia ter falado sobre esse movie, hein? O que você acha, Teacher Mari? O que será que pode ser que ele tenha falado? I think that he could have said, let's see, it wasn't so good. Yes, poderia ter falado várias coisas, né? Mas aqui a gente vai mostrar para vocês um exemplo de uma das coisas que ele poderia ter falado. Let's see. The movie was fine. So, you know, it was good, but it was not the best. Ele foi bom, foi ok, não foi aquelas coisas, nada demais, mas ele deu ali 3 stars, então the movie was fine. E como será que a gente transforma essa frase para o reported speech? Lembrando que o verbo em questão aqui é was, que vem do verbo to be. Então, o passado do verbo to be, was. E como será que a gente vai transformar essa frase em reported speech? Lembrando que nós temos que alterar o verbo was para o verbo no particípio, para que dessa forma a sentença fique no past perfect. Como será que a gente faz? Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem aí em como que ficaria essa frase dele, the move was fine, no reported speech. Okay, let's check. She said that the movie had been fine. So was in the past, had been in the past perfect. Okay? Right? Let's
continue. Now we have an activity to do. Agora a gente tem uma atividade super legal para fazer. So you are going to watch parts of some animated movies. Então vocês vão assistir pedacinhos desses movies aqui que nós trouxemos. Olha só, o primeiro ali é o Frozen. Have you ever watched Frozen? Alguém aqui já assistiu? Que tem a Princess Anna, Princess Elsa. E aí? O segundo filme que a gente tem aqui é The Princess and the Frog, que é a Princesa e o Sapo, um filme muito famoso também, a história é muito famosa, super legal. E o último que nós temos ali é Inside Out, que em português é Divertidamente. Será que alguém já assistiu esse filme? Dizem que é super legal. Tem os personagens, a Joy, que é a alegria, a tristeza, que é a sadness, o medo, que é o fear. Tem muitos personagens, é um filme super legal e vocês também vão assistir um pedacinho dele na atividade que nós vamos fazer. Ok? Teacher Mari, abre pra gente, para eles verem como que vai funcionar essa atividade, por favor, please. There we go. Olha só. Então, aqui vocês vão ver que tem um pedacinho do filme e o botãozinho play. Ali embaixo tem umas bolinhas com uns números. Passa ali, Teacher Mari, para eles verem. Isso. Então, em cada pedacinho, em cada parte dessazinha que o vídeo chegar, vai ter uma question para vocês. So, let's see a little bit of this video, okay? To see how this activity is gonna work. Então, vamos ver um pedacinho para ver como que vai funcionar essa atividade. Really close when we were little, but then... Ok, olha só então como que vai ser. Vai aparecer ali um pedacinho do que eles estão falando. Elsa and I... Aí vai ter um espaço que é onde vocês vão completar com o verbo que vocês vão ouvir. Vocês vão completar com esse verbo no passado. Olha só. Elsa and I, tanana, really close when we... Mais uma vez, o verbo que vocês ouvirem no passado, vocês vão completar ali. Feito isso, vocês vão apertar ali na setinha. Tá vendo que no cantinho tem uma setinha azul e branca? E vai ser enviada a resposta de vocês aparecendo a correção. Se tiver errado, olha só, vai aparecer ups. Se tiver certo, vai aparecer para vocês que está certo. E assim por diante. Continua o vídeo e vão surgindo as outras questões para vocês resolverem. Ok? Thank you, Teacher Mari. Let's continue. All right. But before you start, please write the following list on your notebooks. Então, antes de vocês começarem a atividade, vocês vão copiar essas palavrinhas, esses verbos no caderno de vocês. Então, number 1, be and be. Number 2, shut out. Então, vai ter ali vários verbos que vocês vão ter que escrever no caderno de vocês. Por quê, teacher? Porque esses são os verbos que vocês vão precisar para completar o exercício do vídeo. Mas vai ser dessa forma que está na lista? Não. A gente vai completar com esses verbos, mas usando eles na forma do passado. Então, ali, o primeiro, que foi o que a gente viu, be, ficou were. Nos dois casos, were and were. Então, os dois ali ficaram da mesma forma, porque be no passado, were. Certo? Então, ali, number 2, 3, 4, 5, and so on. Vocês vão ter que completar esses verbos, só que com eles na forma do passado. Alright? Okay. So, here we have the link to play this game, to do this activity. Tem o link aqui, a gente vai colocar ele na descrição do vídeo. Então, nesse momento, por favor, pausem aqui a aula, vão lá, cliquem no link, façam essa atividade, tá certo? Depois vocês retomam o vídeo para a gente continuar a nossa aula. Ok? Go ahead. Okay, guys, now we are going to do one more activity just to practice a little bit, ok? Então, vamos fazer aqui um exercíciozinho só para a gente praticar mais um pouco. Então, reporting what the character said. Lá na primeira frase, Anna said, Elsa and I were really close. Então, Anna said, Elsa and I were really close. Nós vimos ali, no exemplo que nós demos, da Elsa falando isso. Elsa and I were really close.
Como que nós passamos, então, essa frase para o reported speech? Nós vemos aqui, ó, que nós temos were really close. Então, essa sentence, ela está no simple past. É a primeira coisa que nós temos que observar, então. Já que está no simple past, como que nós fazemos o reported speech? Que nós aprendemos hoje. Então, quando nós vamos passar para o reported speech, eu digo, Anna said that she and Elsa had been really close, ok? Então, vemos que aqui o were, ele vira para had been really close. Anna said that she and Elsa had been really close. Okay? Yes? Now, it's with you. Vamos ver se vocês vão conseguir acertar. Anna said, I never knew why. I never knew why. First question, is this sentence present, simple present, or simple past? Então, essa frase, ela está no presente ou está no passado? Simple present ou simple past? O que vocês acham? Ela está no simple past, ok? Então, como que fica essa sentence no reported speech? Como que a gente passa ela para o reported speech, então? Pensem aí, tentem ver. Depois eu quero que vocês mandem lá nos comentários se vocês acertaram, ok? Pensaram? Let's check. Anna said that she had never known why. Então, aqui o knew, ele ficou known. E como nós passamos para o past perfect, nós usamos o had. Anna said that she had never known why. Ok? Mais uma então. Reporting what the character said. Sadness said. Então agora sadness, a sadness que é lá do inside out, ok? Sadness said, I'm sorry they took your rocket. I'm sorry they took your rocket. Ok? Como que fica essa frase então no reported speech? Oh, they took your rocket. Então, they took is simple past. Como que fica? Think about it. Let's check. Sadness said that she was sorry they had taken Bing Bong's rocket. Sadness said that she was sorry that they had taken Bing Bong's rocket. Então, Bing Bong é aquele personagem, aquele character que tem no Inside Out, que eu particularmente, I love him, because he's so cute, ok? Então, aqui nós tínhamos o took. Quando nós passamos para o reported speech, passamos então para o past perfect. Had taken. Ok? That's right. Did you understand? Você tem alguma dúvida? No? So let's go on. Sadness said, Riley liked it. Riley liked it. Então, Riley é a girl, ok? Aquela girl que tem lá no Inside Out. Sadness também é do Inside Out. Quando nós passamos para o reported speech, fica Sadness said that Riley had liked it. Riley had liked it. Então, nós temos aqui o simple past que ficou para o past perfect. Ok? Now it's with you guys. Então, nós deixamos um link lá na descrição do vídeo do Google Forms para vocês acessarem e vocês responderem então as perguntinhas. Ok? Então, vão lá agora, pausem o vídeo, acessem o link e respondam as perguntas passando para o reported speech, ok? Depois vocês voltam aqui para a gente corrigir. Combinado? Dê uma pausa aí, então. Ok? Let's check now, ok? So, number one. Na number one, nós tínhamos Anne said, I loved him. I loved him. Então, o reported speech da number one era Anne said she had loved him. Anne said she had loved him. Okay? Number two, Tom said, we held our hands. Okay? The correct answer was, Tom said they had held
their hands, ok? Então, aqui, held is simple past, had, held, past perfect, ok? Essa é a forma do past perfect. So, number 3. John said she was my baby. Direct speech. Reported speech. John said she had been his baby. Okay? Number 4. Shona said, we kissed last night. Direct speech. Okay? We kissed last night. Reported speech. Shona said they had kissed last night. Number 5. Randall said, I saw you last night. Reported speech. Randall said he had seen me last night. Okay? Number 6. Maria said, I loved the movie. E aqui no number 6 nós colocamos diferente para vocês verem as duas opções, né? Daqui da number 1 até a number 5, nós fizemos o reported speech usando os names que nós tínhamos usado lá na direct speech, ok? Mas nós também podemos substituir os names pelos pronomes, ok? He, she, it, we, they, que nós já comentamos também lá nas outras aulas. Então, se tiverem alguma dúvida, voltem lá e dêem uma olhadinha. Então, aqui é opcional. Se você colocou Maria, se você colocou she, ambas são corretas. A mesma coisa number 1 a number 5, ok, guys? Se aqui no lugar de in vocês colocaram she, perfect, tá certo do mesmo jeito, tá? Então, aqui a gente está mostrando para vocês que tem as duas opções. Então, number 6, Maria said, I loved the movie, ok? Reported speech, she said she had loved the movie, ok? Number 7, Kate said, I went to the park. Reported speech, she said she had gone to the park. Okay? Number 8, Toby said, I watched TV last night. Reported speech, he said he had watched TV last night. Number 9, Kevin said, I played soccer yesterday. Reported speech, he said he had played soccer yesterday. Number 10, Rebecca said, we traveled abroad. Reported speech, she said they had traveled abroad. Okay, guys? So that's it, okay? That's it for today. And then we see you next class. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários pra gente. Ok? And I'll see you next moment. Okay? Bye bye, guys. Kisses, kisses. Thank you for watching our class. Bye bye. We'll see you next class. Bye bye.